Olá, estamos aqui mais uma vez respondendo as perguntas e nessa nova rodada de perguntas nós temos muitas perguntas, vamos tentar responder. E vou colocar num grupo que a gente chama de cirurgias revisionais. O que vem a ser uma cirurgia revisional? É aquela pergunta, eventualmente, eu operei, posso operar de novo? Eu fiz a cirurgia, o sleeve, a gastrectomia vertical, eu posso transformar essa cirurgia num bypass? Eu fiz a cirurgia Y, posso transformar na cirurgia X? Pode. Eu devo? Essa é a pergunta. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenha uma gastrectomia vertical. E por um motivo eu começo a desenvolver o refluxo. Nós já conversamos sobre isso, pacientes que têm um refluxo importante, eles não deveriam fazer essa cirurgia, porque a literatura mundial mostra que isso piora muito o refluxo. Então, mas vamos supor que eu não tinha o refluxo antes de operar e desenvolva refluxo depois de operado. E o médico trata, e esse refluxo não melhora. Nesse momento, existe a indicação, sim, de se transformar essa cirurgia numa cirurgia, como o bypass, por exemplo, aquela que mexe no estômago intestino, porque aí você vai resolver o problema do refluxo. Então, esse paciente, ele deve operar, porque a cirurgia dele, apesar de ter trazido uma perda de peso, uma melhora, ela trouxe um outro problema que não existia, que é o refluxo. Então, nesse caso, pode. Um paciente que não tenha conseguido perder peso suficientemente bem, ou seja, não atingiu o que a maioria dos pacientes podem, com uma cirurgia como a gastrectomia vertical, ela pode se transformar no bypass? Pode, porque nós já explicamos isso aqui, a gastrectomia vertical é uma cirurgia com excelentes indicações, muito boa, e a gastroplastia também é uma excelente cirurgia com muitas indicações. É preciso pesar sempre o paciente ideal para a cirurgia ideal. Mas vamos supor que assim, a gente, de uma maneira geral, a literatura mostra que no primeiro ano as duas cirurgias são iguais, com o passar um pouco do tempo, a gastroplastia ou o bypass tem uma perda de peso um pouco maior. Se eu não conseguir um resultado bom com essa cirurgia, e desde que eu faça uma avaliação, se eu estou fazendo a minha parte, lembra, nós já conversamos com isso em vários vídeos anteriores, se eu estou fazendo atividade física, se eu estou me alimentando corretamente, se eu tomo minhas vitaminas, ou seja, se eu estou equilibrado de corpo e alma. Então, eu fiz tudo, estou fazendo tudo bem. Passamos por uma segunda rodada, exames, endoscopia, raio-x contrastado, tomografias tridimensionais e vamos ver que houve, sei lá, um problema técnico a cirurgia ficou um pouco mais larga do que deveria ficar, tem alguma coisa. Então, nesse sentido, se eu tenho um paciente que aderiu à mudança de comportamento, emocionalmente e nutricionalmente, eu posso indicar sim essa cirurgia desde que eu tenha um defeito técnico ou que eu não consiga ter aquela perda de peso que era esperado. Vamos supor que eu tenha um bypass. Eu posso transformar em outra cirurgia? Pode. Por que se deveria? Porque eu não perdi peso. De novo, vamos voltar para aquilo que a gente já havia conversado. Eu não perdi peso porque eu fiz a minha parte ou porque eu simplesmente achei que a cirurgia era uma maquininha mágica e que eu não devia fazer atividade física, que eu não devia me alimentar direito, porque eu estou me excedendo um pouco na bebida alcoólica, porque eu estou comendo mais doce do que eu comi, ou seja, porque eu não mudei os meus hábitos, eu não entendi que a obesidade não tem cura, tem tratamento e a cirurgia é um tratamento. Se eu não fiz essa parte, por que operar outra vez? Mas vamos para o lado, vamos de novo, eu fiz toda a parte. Aí eu tenho um bypass que tenha lá uma comunicação desse estômago pequenininho com o estômago antigo, que por um motivo esse estômago tenha ficado, a engenharia dele não tenha sido perfeita, eu tinha que ter uma casa de 1 quarto e minha casa está com 2 quartos. Não que o estômago dilate, às vezes é na confecção da cirurgia. Então, nesse caso, se há um defeito técnico, também pode se transformar essa cirurgia, refazê-la, diminuir o estômago, ou seja, é possível fazer, mas a primeira pergunta é, eu fiz a minha parte? Porque senão a gente vai sempre ficar procurando uma coisa mágica, né? Eu vou fazer a cirurgia 1, vou fazer a cirurgia 2, vou fazer a cirurgia 3, mas eu não mudei em nada a minha vida. Eu não estou comendo direito, não estou me exercitando, ou seja, eu não fiz a minha parte. E aí você vai fazer a cirurgia 2, a 3, a 4 e você vai ficar algum tempo bem e depois vai voltar ao problema inicial. Tá? São pessoas que a gente tem que entender que tem um estilo que não foi mudado, e esse estilo que não foi mudado precisa ser mudado, porque não adianta ficar operando. Então, aquelas pessoas que perguntarem em relação a
transformar a gastrectomia vertical, o sleeve, em bypass? Sim, pode, desde que ela não tenha feito, ou seja, que ela tenha feito toda a sua parte direitinho, mas ela não conseguiu um resultado ou peso, ou desenvolveu como refluxo, com aquela azia que dá, isso ficou muito intenso após a cirurgia, também é uma situação de fazer. Outras cirurgias também podem ser feitas? Podem, mas a gente tem que sempre ver se o paciente fez a parte dele antes de pensar. Outra cirurgia que também veio a pergunta, e vamos aproveitar e colocar no mesmo vídeo, é em relação a anel. Antigamente, todas as cirurgias no Brasil que eram feitas eram bypass, né? E muita gente colocava o anel. Né? O Brasil foi muito influenciado por dois cirurgiões, um chamado Rafael Capella e outro chamado Matias Fob, que eram americanos. E esses dois cirurgiões colocavam um anel, que era uma fitinha desse mesmo, vamos supor, vamos pegar aqui o que eu falei no vídeo anterior, esse material que chama silicone, era uma fitinha de silicone que eu enrolava e colocava em volta do estômago. Ou seja, eu, além de ter um estômago pequeno, eu dava uma apertadinha no estômago. É como se fosse essa ampulheta aqui. Então ele ficava com uma restrição do anel. Durante muito tempo, nós fomos vendo que isso as pessoas perdiam peso, mas muitas tinham problemas de engasgar, de entalar, não comiam carne direito. E aí outros cirurgiões do mundo não usavam esse anel e os resultados eram muito parecidos, mas aqueles que não usavam o anel tinham uma qualidade de vida melhor em relação à alimentação. Bom, então gradativamente muitos cirurgiões foram deixando de usar o anel e ele era também um corpo estranho, que estava ali, que teoricamente ficaria para o resto da vida, ele não seria retirado. Então muitos desses anéis deram problema, eles saíam do lugar, eles apertavam demais, eles deslocavam, em vez de ficar assim, ficavam assim, e as pessoas tinham dificuldades. Então, essa era uma indicação também de reoperar, tirar esses anéis de algum desses pacientes que tinham problema. Tá? Então, essa seria uma indicação também de perguntar se eu podia reoperar, que era essa pergunta. Mas, como também chegou a pergunta sobre os anéis, nós englobamos junto na explicação. Então, hoje, são poucos os médicos, não está errado, quem quer usar, quem acha que tem que usar, que use, mas a maioria dos médicos hoje não utiliza mais o anel, porque nós vimos que esse anel não trazia uma perda de peso tão assim, tem vários estudos sobre isso no mundo inteiro, não trazia uma perda de peso muito maior do que daquelas pessoas que não usavam anel, mas as pessoas que usavam anel tinham muito mais dificuldades em se alimentar, em comer carne, em comer coisas sólidas, do que aquelas pessoas que não tinham anel. E que depois de um tempo levava a que essas pessoas começassem a ter erros alimentares devido ao problema do anel e faziam com que elas não conseguissem comer a carne, mas elas comiam muito bem uma coisa mais pastosa e coisas que acabavam engordando mais. Então, um grande número de cirurgiões passou-se a não usar mais o anel. Está errado usar? Não está errado. Quem acredita que deve usar a medicina, existem várias correntes. Tem aquele que quer fazer o tratamento A, tem aquele que quer fazer o tratamento B. E quem quer usar, use, mas eu particularmente já usei no começo e particularmente não uso há mais de 15 anos, 20 anos quase que eu não uso mais o anel, porque nós vimos que não existia uma perda de peso maior com quem usava, com quem não usava, mas que a qualidade de vida para quem usava o anel era muito pior e que levava às vezes a ter uma recidiva da obesidade por essa dificuldade de alimentação. Então, respondi para vocês sobre se pode reoperar ou não e já aproveitei nesse mesmo vídeo e falei sobre o anel, que também hoje ainda é uma das causas de reoperação. Um abraço a todos e até a próxima rodada de perguntas e a gente vai estar aqui para tentar tirar dúvidas de vocês. Um abraço.